Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vocês sabem resolver uma integral tripla utilizando coordenadas esféricas? Se não, fique nessa aula de hoje que eu vou estar ensinando como resolver integrais triplas utilizando coordenadas esféricas. Então, eu sou a professora Nara, do canal Mátina, e nesta aula, como eu disse para vocês, a gente vai resolver um exercício utilizando coordenadas esféricas. Vamos lá? Então, o nosso exercício é o seguinte: calcular a integral tripla na região T de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dx, dy, dz, onde T é a coroa esférica limitada por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, a primeira coisa, quando a gente vai resolver uma integral, dupla ou tripla, é encontrar a região de integração. Certinho? Então, primeiro a gente precisa entender quem que é a região de integração. A nossa região de integração, segundo o exercício, fala que T é a coroa esférica, limitada por essas duas equações aqui. Ó. Essas duas equações são duas esferas. Olha, essa daqui, essa primeira é a esfera com centro na origem. Então, 0, 0, 0. E de raio igual a 1. E essa segunda esfera também tem centro na origem e raio igual a 2. Certinho? Então, eu vou ter uma esfera dentro da outra. Ele quer a região que está delimitada pelas duas esferas. Então, vai ser a região que é formada pela coroa esférica, entre a esfera menor e a esfera maior. Ficando dessa forma aqui. Deixa eu aumentar aqui. Só para ficar melhor, para vocês enxergar. Ficando dessa forma aqui. Então, a região vai ser essa daqui. Certinho? Onde a esfera menor é essa em rosa. Vou pintar ela aqui, ó. Opa! Essa em rosa. E a esfera maior é o que tá. Como ela tá dentro. Ó, a esfera maior é a região que tá pintada de azul, mas a de rosa, porque a rosa tá dentro. Mas quem que é a minha região de integração? A minha região de integração vai ser essa pastinha azul. Essa vai ser minha região de integração. Onde essa esfera menor é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E a esfera maior é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. Então, a região de integração é o que está entre a esfera rosa e a esfera azul. Toda essa parte em azul. Só organizando aqui, a gente tem o eixo X, o Y e o Z, certo? Agora, como envolve duas esferas, a melhor forma de resolver essa integral não é usando coordenadas cartesianas, e sim coordenadas esféricas. A gente viu na aula anterior que como que a gente transforma de coordenadas
esférica para coordenadas, perdão, como que a gente transforma de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas? Então, para transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, a gente usa a seguinte forma. A gente viu como que saía isso na última aula. Quem tem dúvida, assiste o vídeo anterior sobre coordenadas esféricas. Então, aqui vai ficar x igual. Ó, o x, para transformar para coordenadas esféricas, ele é ρ seno φ cosseno θ. O y é ρ seno φ seno θ. E o z é ρ cosseno φ. E a gente também, nessa aula do vídeo anterior, a gente chega aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, certo? Outra coisa, as coordenadas esféricas, elas dependem de ρ, φ e θ. Ρ é o raio, é a distância da origem até o ponto, certo? O φ, ele vai estar entre o intervalo de 0 a π. E ele, o início dele, desse ângulo, é no eixo Z, positivo. E o θ é o ângulo do plano. Como a gente viu anteriormente, é o mesmo ângulo, θ, lá de coordenadas polares e coordenadas cilíndricas, certo? Então, vamos aqui. Então, para achar a variação de ρ, φ e θ, como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou achar de ρ. Então, eu vou passar uma reta, sempre uma reta inclinada, saindo da origem. Ó, essa reta, ó, independente do lado que eu pego, ó, tem que... quando a gente não precisa particionar a região, independente de onde que eu passo essa reta, tem que passar pelas mesmas regiões, a variação de ρ. Então, vamos lá. A minha região de integração é essa parte em azul claro. Então, onde primeiro ela toca, olha, essa reta na região de integração? Aqui. Mas aqui é um ponto, ó, independente aqui também, ó, é um ponto da esfera de raio 1. Então, esse ponto da esfera de raio 1, eu vou transformar como é um ponto da esfera de raio 1, eu vou transformar essa esfera para coordenadas esféricas. A equação dessa esfera de raio 1 para coordenadas esféricas. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é ρ ao quadrado, que é igual a 1. Tirando a raiz aqui, e geralmente a gente usa esses raios positivos. Então, ρ ao quadrado é igual a 1. Então, ρ vai ser igual a 1. Aí, depois, ela encosta aqui, ó. O último lugar da região de integração que essa reta encosta é na esfera em azul, onde a equação dessa esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, igual a 4. Eu transformo isso para coordenadas esféricas. Então, a gente chega aqui, ρ ao quadrado é igual a 4. Então, isso implica que ρ vai ser igual a, ó, raiz de 4 é 2. Então, meu ρ está variando de 1 até 2, certo? Agora, vamos ver o ângulo. Olha, o ângulo φ. Para ficar mais claro, o ângulo φ aqui, ó. O ângulo φ, olha, e ele sempre tá dentro desse limitante. Ó,
aqui é zero. Quando o ângulo é zero aqui, pertence à região, está dentro da região de integração, ó, o ângulo zero, está dentro da região de integração. Se sim, então φ varia de zero até. Olha, quando ele chega aqui, ó, ele passa aqui, ó, a minha região de integração tá vindo, ó, daqui até aqui embaixo. Aqui é o máximo que pode ser π. Esse máximo aqui, o φ aqui, tá? Esse máximo aqui, esse ângulo, que é 180, ele pertence à região de integração? Se pertence, o φ varia de 0 a π. Certo? Agora vamos olhar o θ. Olha, mesmo que seja uma esfera, ó aqui, duas esferas, vamos entender nossa região no plano. No plano aqui, ó, a minha região aqui, você tem uma esfera, ó. Essa esfera em azul, a projeção dela no plano é uma circunferência de raio 2, certo? Essa circunferência aqui. Aí, você tem essa circunferência de raio 2 aqui. Aí você tem a projeção no plano da esfera de raio 1, é uma circunferência também no plano. Aí minha região de integração, tá? É essa daqui, certo? Mas para que eu tô fazendo isso no plano? Eu preciso saber a variação de θ, certo? A variação de θ é, olha, eu vou ver o ângulo formado por toda essa região aqui, em azul claro. Olha, se eu passo aqui, ó, aqui o θ é 0, aqui é π sobre 2, né? Sempre eu vou olhar em sentido anti-horário, π, 3π sobre 2, voltando aqui 2π. Olha, a minha região, você olhar, ela passa por todos os quadrantes. Quando ela passar por todos os quadrantes, significa, ela passa por todos os quadrantes, ela começa no eixo X, positivo, e vai e volta no eixo X, positivo, até o eixo X. Então, o θ varia de 0 a 2π. Então, feito isso, ó, eu achei a minha variação. Eu achei a variação de ρ, φ e θ. Ρ, φ e θ. Certo? Achou a variação? Agora vamos para a integral. Só que quando eu vou para a integral, é o seguinte, eu mudei de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas. Como eu mudei de coordenadas cartesianas para esférica, a minha integral também, a função tem que mudar de coordenadas cartesianas para esférica. Quando há uma mudança de variável, a minha região muda de integração. Apesar que na hora da gente fazer, a gente faz usando a região, a mesma região que estava em coordenadas cartesianas, a gente usa para achar
em coordenadas esféricas. Mas se a gente observar, olha aqui. O meu ρ, o φ e o θ tá tudo entre constante. Se eu fosse fazer o gráfico dessa região, como se fosse cartesiana, isso daí dava um paralelepípedo. Então, minha região, que era uma esfera, entre duas esferas, passou a ser um paralelepípedo. Que era uma coroa esférica, passou a ser um paralelepípedo. O que acontece? O volume da minha região de integração, que é da coroa esférica, é diferente do volume desse paralelepípedo. Então, eu vou ter que ter um conserto de volume. Esse conserto de volume é o jacobiano. Esse jacobiano, a gente calculou no vídeo anterior, sempre que eu mudar de coordenadas cartesiano para esférica, é o mesmo jacobiano. Esse jacobiano é jacobiano. Vou pôr no outro canto aqui. O jacobiano de ρ, φ e θ, a gente obteve ele na aula passada, é ρ ao quadrado seno φ. Então, todas as vezes que eu mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, eu vou ter que multiplicar a minha função por isso. Então, vamos lá. Agora, falta mudar a função. Coordenadas esféricas. Vamos lá. Acho que eu vou para baixo. Então, a minha integral era o seguinte. Vou chamar de I aqui. A integral é a integral tripla na região T de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado dx, dy, dz, certo? Só que eu mudei para coordenadas esféricas. A gente chegou que o φ, o θ, que é a última a ser integrada, é de 0 a 2π. O φ vai ser de 0 a π. E o ρ de 1 até 2. Certinho? Aí a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é ρ ao quadrado. Raiz de ρ ao quadrado dá ρ. O módulo jacobiano, que vai dar isso mesmo, então vai ficar vezes ρ ao quadrado seno φ. Sempre é normal a gente integrar, quando a gente muda para coordenadas esféricas, primeiro por ρ, depois por φ e depois por θ, certo? Aqui vai ficar a integral de 0 a 2π, de 0 a π, de 1 até 2, de ρ ao cubo, seno φ. De ρ, de φ, de θ, certo? Bom, aqui vai ficar como? A integral de ρ ao cubo seno φ em relação a ρ. Vai ser ρ à quarta sobre 4 seno φ. Como o seno está dependendo de φ, o seno φ é constante. Então, eu só vou integrar, vai ser essa constante vezes a integral de ρ ao cubo. Vai ficar 0 a 2π. Então, aqui vai ficar ρ à quarta sobre 4 seno φ. Variando de 1 até 2. De φ, de θ. Aqui vai ficar, ó, integral de 0 a 2π, de 0 a π, substituindo por 2, eu vou
deixar o seno φ aqui. Tá fora. Ó, substituindo por 2 vai ficar 2 elevado à quarta dá 16. 16 sobre 4 menos, substituindo pelo limitante inferior de ρ, vai ficar 1/4 de φ de θ. Então, a gente chega aqui de 0 a 2π. Aqui vai ficar 15 sobre 4, 15 quartos. Seno de φ de φ de θ. Então, a integral de seno de 15 quartos de seno de φ em relação a φ é quanto? É menos 15 quartos de cosseno φ. Variando de 0 a π. Então, a integral vai ficar como? Aqui, integral de 0 a 2π menos 15 quartos vezes, ó, cosseno de π menos cosseno de 0. Cosseno de π dá menos 1. Menos cosseno de 0 dá 1. Então, vai ficar aqui. Vai ficar, ó, menos 2, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, integral de 0 a 2π, ficar aqui, menos 15 quartos, vezes menos 2. Então, aqui vai ficar, ó, simplificando menos 2 com 4, aqui sobra 2. Então, vai ficar mais 15 meios. A integral de 15 meios dá, em relação a θ, vai ficar 15 meios de θ, variando de 0 a 2π. Então, vai ficar 15 meio vezes 2π menos, ó, 15 meios vezes 0 vai dar 0. Então, fica 15 meios vezes 2π. O 2 com 2 simplifica, então vai ficar... O valor da minha integral vai ser 15π. Certinho? Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários. E não se esqueçam de inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais!